100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, aleluia. Levante bem alto as suas duas mãos. Eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei, e com meus lábios eu te louvarei, eu levantarei, com meu coração eu te adorarei. Porque antes eu era perdido pecador, mas o teu amor me conquistou. Porque antes eu era escravo do pecado, mas o teu perdão me libertou. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, em tua presença, Jeová. Se o inimigo vem me acusar, com meu passado quer me condenar, em tua palavra eu confiarei, em teu perdão me refugiarei. E se o inimigo vem me acusar, era pedido pecador, mas o teu amor me conquistou. Era escravo do pecado, mas pela graça de Deus nós somos livres. Celebre a liberdade, pega as suas mãos. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Celebre o Senhor, essa liberdade que nós temos em Deus. Aleluia. Nós somos livres do Senhor, porque antes eu era perdido pecador, mas o teu amor conquistou. Era escravo do pecado, mas o teu nos libertou, pega as suas mãos e declare: te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Aleluia, aleluia. Você pode erguer suas mãos e dizer: te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Te adorarei, eu dançarei em tua presença. Suas irmãs declarem, as irmãs. Somos livres, Senhor. Os homens, te adorarei, eu dançarei em tua presença,
celebraremos ao Senhor. Aleluia! Esse Deus tão poderoso, que ao terceiro dia ressuscitou. Se você crê nas promessas, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Quebrados de louvor nessa manhã. Aleluia! Tome a sua Bíblia e você vai levantá-la bem alto agora. Mais alto. Se você não trouxe ou não tem, segure na pontinha de alguém que está aí com a Bíblia, para que todos possam proclamar. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Eu queria chamar o pastor Eibe. Pastor Eibe, ele é Belo Horizontino, um amigo tão amado, tão querido, e que tem sido aqui no nosso país, em outros países, um canal tão abençoador. E desde sexta, ele tem sido essa fonte através da qual Deus tem nos falado tanto. E nesta manhã, ele vai ministrar a palavra. Hoje, às 18 horas, novamente, ele vai ministrar a palavra. Amanhã pela manhã, às 9 horas também. E eu sei que de um modo tão glorioso, o que nós acabamos de declarar será realmente realidade. Pai, que mais uma vez, ó Deus, a mesa que o Senhor tem preparado, seja, Senhor, para todos nós, uma oportunidade de comermos do Teu pão, que é a Tua palavra. Que sobre o pastor Eibe, a Tua graça continue mais do que abundante, que a Tua unção flua através do Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Márcio. Podem sentar, queridos. Eu quero agradecer a Deus, o pastor Márcio, toda a equipe aqui, pela grande honra, pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E também quero dizer o seguinte: toda vez que eu venho aqui, eu aprendo tanto, e eu vejo tanto que ainda tenho que aprender com o pastor Márcio, com a sua família, com sua equipe aqui, com todos vocês. Que igreja impressionante, como vocês realmente estão de parabéns, como vocês têm deixado Deus fluir dentro de vocês, através de vocês. Obrigado por serem essa inspiração para o Brasil, para o mundo. Vocês realmente são uma bênção. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo de todo o meu coração como eu sou tão feliz por poder estar aqui aprendendo com os irmãos, de todo o meu coração. Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês algo que Deus tem ultimamente queimado muito no meu coração. Eu intitulo essa mensagem: um espírito de fé para conquistar sua cidade para Jesus. E eu sei que vocês têm esse espírito de fé. O seu querido pastor tem esse espírito de fé. Ele está falando para mim sobre o alvo de logo alcançar 10% da cidade, até 10%, até que ano? Em 2020, 31 de dezembro de 2020, 10%. E pelo jeito que está indo, eu tenho certeza que vão alcançar esse alvo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já estou vendo um novo templo que vai caber 30 mil. E eu estou tão animado com o que Deus está fazendo aqui. Mas eu sei que realmente é só o começo. É importante que toda a igreja tenha esse espírito de fé, que eu tenha, que você tenha, que nós tenhamos esse espírito de fé.
Sabe, queridos, nós temos uma missão. Essa missão está bem clara em Mateus 28, 19. Jesus disse: ide, fazei discípulos. Mas ele não parou aí, ele falou: ide, fazei discípulos das nações. Interessante, porque ele não disse: ide, fazei convertidos. Então está existindo uma grande mudança de paradigma, restaurando uma verdade bíblica, que nós temos que, muito mais do que só ganhar pessoas para Jesus, fazer aquilo que o pastor Márcio estava falando aqui agora há pouco, cuidar bem daquelas pessoas. É possível sim ganhar multidões e cuidar bem delas, discipulá-las profundamente e eficientemente. Isso é muito lindo. Agora escuta bem, Jesus, além de não dizer ide fazei, ele não disse ide fazei convertido, ele disse ide fazei discípulos. Mas ele também não disse ide fazei discípulos de alguns gatos pingados. Ele disse ide fazei discípulos das nações. E é interessante, ele não disse: olha, tenta fazer discípulos das nações. Se você não der conta, pelo menos você fez sua parte. Não, é uma ordem. E eu creio que antes de Jesus voltar, nós vamos ver essa ordem cumprida. Nós vamos ver nações inteiras sendo discipuladas profundamente para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, veja bem, começa com a nossa cidade. Para discipular uma nação inteira, começa com a nossa cidade. Então gostaria de ser um canal de Deus em nome de Jesus hoje, pelo poder do Espírito Santo, para ajudar eu e você a apropriarmos esse espírito de fé para conquistar nossa cidade para Jesus. Agora, antes de compartilhar alguns desses princípios importantes sobre essa fé bíblica, eu quero fazer uma pequena ilustração aqui. Mas antes de eu fazer essa ilustração, um pequeno teatro que eu vou fazer, abra sua Bíblia para Salmo 110. Salmo 110. Aí segura seu dedo em Salmo 110 e vamos olhar em 2 Coríntios 4:13. Salmo 110. E 2 Coríntios 4:13. Primeiramente 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Diz a palavra de Deus: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga, nós cremos, por isso também falamos. Agora diga para o seu vizinho, olha para ele e fala assim: eu criei, por isso é que falei. Diga para ele: eu creio, por isso é que falo. Muito bem, agora Salmo 110. Primeiro versículo. Você sabia que o Salmo 110 é o salmo mais citado no Novo Testamento? A igreja primitiva com certeza conhecia bem o Salmo 23, o Salmo 91. Hoje em dia, a igreja contemporânea talvez conhece mais esses salmos, né? 23, 91. Mas na igreja primitiva, o salmo que eles mais conheciam era o Salmo 110. É o salmo mais citado no Novo Testamento. E esse salmo é poderoso, é um salmo profético sobre a igreja de Jesus. E tudo começa com a ascensão de Jesus, e o Pai dizendo para Jesus algo muito profundo. Olha só no primeiro versículo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que é isso? É o Pai falando para Jesus, quando ele foi assunto aos céus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora, eu quero fazer um pequeno teatro aqui. Pastor Sandro, pode
providenciar uma cadeira aí, por favor. E deixa eu até, obrigado, pastor Sandro, deixa eu até apresentar também o pastor Sandro. O pastor Sandro, ele é o pastor dos jovens e também o pastor vice-presidente. Fique em pé, pastor Sandro. Meu querido discípulo, que eu amo tanto, um filho muito amado, está caminhando conosco desde a sua reconciliação, quando na realidade ele já era um crente, entre aspas, né, quando começou, mas Deus fez uma obra muito profunda. Faz quantos anos já agora, pastor Sandro, que está? 18 anos, né? Estamos no vínculo de discipulado e tenho visto ele crescer tanto. E hoje ele era solteiro na época, hoje pai de 3 filhos, uma família linda e um pastor segundo o coração de Deus, um filho muito amado. Dê uma forte salva de palmas, amém? Glória a Deus. Agora, veja bem, escuta bem, quando Jesus ressuscitou, o Pai disse a Jesus, ele disse aqui, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, interessante, irmãos, porque isso parece ser contraditório com Efésios, o primeiro capítulo, porque em Efésios, primeiro capítulo, ele diz que quando Jesus foi assunto aos céus, ele foi colocado acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e sobre todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, em Efésios 1, ele diz que todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Mas lá no livro de Hebreus, o Espírito Santo, através do autor de Hebreus, explica isso profundamente. Ele falou, olha, todas as coisas estão legalmente debaixo dos pés de Jesus, mas o autor de Hebreus explica, ele falou, porém não estamos vendo ainda, na prática, a manifestação desta realidade, que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Se todas as coisas, na prática, estivessem debaixo dos pés de Jesus, não teria mais doença nessa terra, não teria mais pecado nessa terra, não é verdade? Então, legalmente, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, mas na prática, o que o pai está dizendo para o filho? Na prática, ele está dizendo, olha, você vai sentar aqui, meu filho, à minha direita, e você vai esperar até que eu ponha todas as coisas debaixo dos seus pés. Então Jesus está lá no céu esperando até que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés. Agora, como que o pai vai colocar as coisas debaixo dos pés de Jesus? Está escrito lá em Romanos 16, 20. Romanos 16, 20 diz assim, olha só que lindo, Romanos 16, 20 fala, e o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Então, o Deus da paz, eu sou pastor da igreja da paz, mas não é só o Deus da paz, é o Deus da Lagoinha também, pode ter certeza. Mas olha, o Deus da paz em breve esmagará Satanás, como, irmãos? Debaixo dos seus pés. Diga, debaixo dos meus pés. Então escuta bem, Jesus está esperando. Como que o Pai vai colocar tudo debaixo dos pés de Jesus? Através de você. Então Jesus está esperando em mim e em você. Ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam feitos prostrados aos seus pés. Quando vier a ressurreição, o fim do mundo, a Bíblia fala, é o último inimigo a ser aniquilado, é a morte. Antes de Jesus voltar, todos os outros inimigos vão ser aniquilados. Escuta bem, Jesus está esperando em mim e em você. É através de mim, através de você, que Deus vai colocar todas as coisas na prática debaixo dos pés de Jesus. Então Jesus está esperando lá no céu. Mas o que nós tradicionalmente temos feito, irmãos, aqui na terra? Nós temos estado aqui na terra, nós que eu digo, nós evangélicos em geral, temos estado aqui na terra, sentado aqui, e esperando também, Jesus, volta logo, Jesus, o negócio está ficando feio aqui na terra, o pecado está piorando, volta logo, o diabo está horrível, Jesus, volta logo. Aí veja bem, muitas vezes a nossa tendência é falar assim, Jesus, volta logo para vir acabar com o diabo. Agora, escuta bem, pode deixar essa cadeira aqui, porque eu ainda vou usá-la, mas veja bem, uma coisa interessante, queridos. Agora, abra sua Bíblia para 2 Pedro, capítulo 3.
2 Pedro, capítulo 3. Essa passagem aqui é tremenda, tremenda, tremenda. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui é um português erudito, um pouco antiquado, mas erudito, para falar um português bem claro, e está dizendo: olha, Jesus não está demorando, como muitos estão pensando que está demorando. A razão que Ele não voltou ainda é porque Ele não quer que nenhum pereça. Então nós já sabemos, a Bíblia fala, por que Jesus não voltou ainda? É porque não quer que nenhum pereça. Agora, quando isso foi escrito, o mundo todo daquela época tinha uma população de, no máximo, 300 milhões. E a igreja já tinha avançado muito. Vamos supor que já tinha talvez ganho quase 50 milhões de pessoas para Jesus ao redor do mundo, vamos supor. Agora veja bem, se Jesus tivesse voltado naquela época, teria sido perdido 250 milhões de pessoas. Hoje a população da terra está perto de 7 bilhões. E a maioria desses não são convertidos, a grande maioria. Se Jesus voltasse hoje, bilhões e bilhões iriam para o inferno. Agora preste atenção, a Bíblia está dizendo que a razão que Jesus não voltou ainda é porque não queria que nem um perecesse. Se naquela época Ele não voltou por causa disso, aí que agora que eu acho que não vai voltar. Agora eu posso estar errado, talvez até Jesus volte antes de eu terminar de pregar aqui. Aleluia. Mas até agora eu tenho estado certo nessa minha teoria, que eu acho que por enquanto Ele não volta não. Sabe por quê? Porque se naquela época Ele não voltou porque não queria que nenhum perecesse, e só ia perecer 250 milhões, imagina agora, se Ele voltasse agora, ia perecer bilhões. Por isso Ele está esperando em nós, para que nós façamos algo. Nós temos que mudar de paradigma. Nós temos que entender que antes da volta de Jesus, realmente eu creio, irmãos, bilhões e bilhões vão converter em nome de Jesus, vão nascer de novo, vão ser discipulados, vão ser bem cuidados. Escuta bem, nós temos que ter uma mudança de paradigma. Nós temos que ter uma mudança de paradigma. Você sabia que todas as profecias negativas sobre a igreja já cumpriram? Todas. Já faz muito tempo que o amor de muitos se esfriou, etc, etc, etc. Essas profecias negativas da igreja, todas já foram cumpridas. Só faltam as profecias positivas, poderosas. Nos últimos dias, essa profecia começou a ser cumprida lá em Atos, mas não foi a plenitude ainda. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, nós estamos no momento mais emocionante. Eu creio que se Pedro, João, Tiago pudessem, eles iam querer trocar conosco. Estamos diante do grande desafio de ganhar o mundo para Jesus, de fazer discípulos das nações. Queridos, que momento precioso, que momento. Mas olha a cena como tem sido. Quantas vezes nós temos estado aqui no mundo esperando: Jesus, volta logo, o negócio está ficando feio, vem logo para acabar com o diabo, Jesus. E Jesus está lá no céu, também esperando e dizendo: acabe logo com o diabo para me poder voltar, ganhe logo o mundo. Então, por isso que Ele não voltou até agora, porque um fica esperando no outro. Só que tem uma coisa: Ele está certo, nós que estamos errados. Vocês estão entendendo? Porque Ele vai ficar esperando lá até que todos os seus inimigos sejam feitos para estar dos seus pés. Está escrito aqui. Mas escuta bem, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, nós já lemos. Agora olha o versículo 12. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Diga: esperando e apressando.
Então, a igreja recebeu a revelação muitos anos atrás, a igreja de Jesus em todo mundo, que é para a gente esperar. Mas nós temos que receber essa revelação, que não é só para a gente esperar, é para a gente apressar. Como que eu posso apressar a vinda de Jesus? Como que eu posso apressar? Obrigado, pastor Sandro. Como que eu posso apressar a vinda de Jesus? É se eu ajudar a ganhar o mundo para Jesus. Quanto mais você ganha pessoas para Jesus, discipula, cuida bem, coloca nas células, vai crescendo, vai ajudando a igreja a crescer, ganhando almas, discipulando, colocando nas células. Quanto mais você fizer isso, mais rapidamente você vai apressar a volta de Jesus, porque Ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrados dos seus pés. Você recebe isso em nome de Jesus? Olhe para o seu vizinho e fala assim: eu e você vamos apressar a volta de Jesus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Antes da fé bíblica poder fluir através de nós para conquistarmos a nossa cidade para Jesus, ela tem que fluir dentro de nós para que apropriemos primeiramente da nossa própria transformação. Porque em Cristo nós já temos todas as bênçãos, mas nós temos que nos apropriar dessas bênçãos. E eu quero falar então, antes de falar mais especificamente sobre liberando essa fé para conquistar a cidade, eu quero falar primeiramente sobre um espírito de fé, para ver a nossa própria vida tomar posse dos recursos infinitos que nós já temos em Cristo. Eu quero falar sobre um espírito de fé para assumir a nossa nova identidade. Nós temos visto que muitas vezes, aqui, graças a Deus, eu não falo isso para jogar confete, mas aqui é uma igreja que tem se destacado como uma igreja cheia de fé, cheio de princípio de fé. Então aqui é uma exceção muitas vezes, mas muitas vezes ao redor do Brasil e do mundo, os pastores pensam assim, porque ficam frustrados com seus membros, a coisa não está indo como deve, então pensa que o jeito de ajudar o membro a mudar é ficar ralhando com ele, chamando a atenção dele. É claro que às vezes o Espírito Santo vai dirigir o pastor para admoestar, para exortar, mas o Kenneth Hagin disse uma coisa que eu nunca esqueci, que me abençoou muito. Ele falou assim: até um porco velho não fica voltando para comer no mesmo lugar, se toda vez que ele voltar, ele recebe uma paulada na cabeça. O pastor Show, o pastor da maior igreja do mundo, ele disse o seguinte, que 90% do segredo do sucesso, do crescimento da igreja dele, eu tenho certeza que é um dos grandes segredos do crescimento dessa igreja também. Ele disse o seguinte: são as mensagens que ele prega no domingo, cheio de fé, que ajuda a pessoa a tomar posse da nova identidade. Você já notou que às vezes você chega aqui no domingo, o diabo está querendo te massacrar com mentiras, mas de repente você conhece a verdade, e a verdade te liberta. Você vê quem você é em Cristo, você vê o que você tem, e você se apruma, você já sai daqui mastigando prego, cuspindo fogo, aleluia. Sai da minha frente, capeta, porque eu vou ganhar o mundo para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Escuta bem, eu pastoreei em Santarém por mais do que 24 anos. Aí eu levei uma equipe grande para Fortaleza, mas eu tenho o privilégio de continuar supervisionando Santarém e discipulando o pastor titular lá. E muitos falaram: quando o pastor ia me mudar de Santarém, ele era o pastor titular por tantos anos, não vai ficar, não, né, vai cair um pouco. Muito pelo contrário, irmãos, cresceu até muito mais depois que eu saí. Foi bom para o meu ego isso aí. Foi bom para o meu ego. Mas eu acredito muito naquela frase: sucesso só é sucesso se tiver um sucessor bem sucedido. Então, o que aconteceu? Escuta bem, a igreja continuou crescendo. Hoje em Santarém, essa uma igreja tem 5.940 células, igrejas nos lares. Imagina, toda semana, aqueles cultos poderosos. Nós temos 5.940, quase 6.000 cultos só durante a semana. No final de semana, para caber todo mundo nos nossos prédios, temos 48 cultos de celebração.
mas está sendo construído um novo templo que vai caber mais do que 10 mil. Nós estamos longe de chegar ao ponto de vocês, mas nós vamos ficar crescendo. Nós estamos na cola, nós estamos aprendendo com vocês, em nome de Jesus. Nós estamos aprendendo com vocês. E é verdade, eu tenho sido muito inspirado através dos anos. Mesmo antes de conhecer pessoalmente o pastor Márcio, eu já vim aqui, aprendia, continuo aprendendo com vocês. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um relatório muito simples que cada célula preenche. Bem simples, porque quando era um relatório complicado, eu não conseguia que os líderes fossem fiéis. Mas agora é muito simples, pouquíssimos números que eles colocam lá. Aí eles preenchem toda semana fielmente, e nós sabemos exatamente quantas pessoas estão em cada célula toda semana. Então isso não são números evangelásticos. O último número que eu ouvi até caiu redondo, porque normalmente termina assim, 37, 43. Dessa vez caiu redondo. O último número que eles me deram foi 5. Numa semana só, em cada célula, em todas as células, 53.200 pessoas. Santarém está sendo conquistada por Jesus. A parte urbana diz, isso é lá em Santarém, no interior do Amazonas, do Pará, da Amazônia. Olha, a parte urbana da cidade só tem 190 mil habitantes. Então é mais do que 25% da cidade. Oh, aleluia! Olha para o seu vizinho e fala assim: você vai fazer parte desse avivamento. Olha aqui, veja bem. Agora, por que esse avivamento lá? Deixa eu te falar uma coisa que eu fiz desde o começo lá em Santarém. Desde o começo eu decidi o seguinte. Eu sabia desse segredo, que eu tinha aprendido com outros homens de Deus. Mas é o seguinte: o segredo não é um programa de evangelismo, não é uma estratégia. Tudo isso é bom. Não sou contra nada aqui. Se não ferir princípio bíblico, quero tudo, aleluia. Mas o segredo principal é o cristão ser tão cheio de vitória, tão cheio de fé, andando em tanta vitória, ele assumindo a sua nova identidade em Cristo, porque ele vai estar tão cheio da presença de Deus, que ele vai automaticamente atrair pessoas para Jesus. Ovelha sadia, não doente, ovelha sadia, ela sempre dá muita cria. Então nós começamos a ensinar os princípios de fé, logo no começo, ensinando, enchendo um princípio de fé. Meus irmãos, primeiro era só os jovens praticamente, mas aqueles jovens saíam pelas ruas de Santarém, cheios de vitória. Eles falavam: rapaz, esse povo é diferente. Era uma raça nova que Deus estava levantando, aleluia. E eu vou te falar, essa nova identidade, quando você assume a sua nova identidade em Cristo, tudo começa a mudar, tudo começa a mudar. Eu antes, quando era adolescente, eu lia a Bíblia, e eu cheguei a algumas conclusões bem equivocadas, irmãos, quero confessar para vocês. Uma das conclusões que eu cheguei é que o apóstolo Paulo, ele tinha mesmo escrevendo a Bíblia, tinha um pequeno problema com ego, com orgulho, porque ele falava coisas assim, Romanos 8,37, em todas essas coisas somos mais que vencedores. 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu pensei, o apóstolo Paulo tem um pouquinho de problema de ego. Como eu estava equivocado. E eu pensava que ele falava palavras de fé para os outros também. Vocês já são abençoados com todas as bênçãos. Era como se fosse um efeito psicológico para encorajar os irmãos. E Deus me mostrou que eu estava totalmente enganado. Deus me mostrou o seguinte: o apóstolo Paulo sabia da verdade, e ele sabia que a verdade que ia libertar as pessoas. Você sabia que as pessoas estão enganadas pela mentira do inimigo? Escuta bem o que eu vou dizer aqui. É a mentira do diabo que diz que você não tem todas as bênçãos, que você não é mais que vencedor, que você não dá conta de vencer e superar aqueles problemas, que você sempre vai ser escravo daquele pecado, daquele hábito mau. Tem pessoas que dizem, fala para o marido, para a esposa, não, você casou comigo, eu já era assim, você sabe que eu sempre vou ser assim, pau que nasce torto, até as cinzas são tortas.
E você sabe muito bem que é uma grande mentira, porque pau que nasce torto não morre torto se passar pelas mãos do carpinteiro, Jesus. Aleluia. E apóstolo Paulo sabia de um grande segredo. Olha esse grande segredo. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova identidade. Você sabe que mais do que 300 milagres aconteceram dentro de você no momento do novo nascimento. Mais do que 300 milagres. Você sabia que você já tem todas as bênçãos, todos os recursos infinitos já estão dentro de você. O problema é que a Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Está entendendo? Então, não é só conhecimento mental, é ter revelação dessas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo sempre estava orando para as pessoas, que Deus te abra seus olhos do seu coração, que você tenha revelação. Por quê? Porque é a verdade que liberta. Os cristãos hoje são derrotados porque não tiveram revelação. Às vezes até já ouviram essas verdades na mente, no ouvido, mas não no coração, não receberam revelação ainda. E a Bíblia fala que meu povo perece por falta dessa revelação, desse conhecimento. Por exemplo, quando Deus diz lá em Joel 3,10: diga o fraco, eu sou forte. Lá um texto profético sobre a igreja, irmãos. Hermeneuticamente aquilo está aplicando para os dias de hoje. Ele está falando para a igreja de Jesus: diga o fraco, eu sou forte. Agora, Deus não estaria dizendo: olha, eu sei que você é fraco, mas vamos fazer de conta que você é forte. Psicologicamente fica falando: eu sou forte. Aí o pensamento positivo vai funcionar. Deus não ia mandar você mentir. Deus não ia mandar você mentir. Sabe o que Deus está dizendo? Se você é um dos meus seguidores, se você já nasceu de novo, porque é uma referência profética para o Novo Testamento, está dizendo: se você já nasceu de novo e você se sente fraco, você está fraco, só por uma razão: é porque você acreditou a mentira do inimigo. Porque na realidade, no mundo espiritual, você já é forte. E para que essa realidade espiritual possa se materializar no mundo natural, você tem que tomar posse pela fé. E o espírito de fé não só crê no coração, mas sempre fala. Diga: a fé sempre fala. Então ele está dizendo: se você é fraco, é porque você acreditou na mentira do diabo. Você psicologicamente foi enganado pelo maligno. Então ele está dizendo: se você é fraco, não acredite mais nessas mentiras do diabo. Comece a declarar a verdade, comece a decretar a palavra de Deus, comece a tomar posse dessa realidade e comece a dizer: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Sabe, queridos, tudo que Deus já te deu é uma realidade, mas ele está no mundo espiritual. Para que possa manifestar no mundo natural, para que possa se materializar, é através da fé. É através da fé. Por isso que a Bíblia fala que você tem que imitar a Deus e chamar à existência as coisas que no natural não existem, porque no mundo espiritual já é uma realidade. Vocês estão entendendo? Isso é revolucionário. Isso revolucionou a minha vida. Eu não conseguia vencer certos pecados. Tá certo, Deus usou muito o discipulado, a prestação de contas, eu recebendo ajuda. Deus usou muitas coisas, mas uma das coisas que Deus mais usou, foram essas verdades. Eu comecei a ver o que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que eu já morri para o pecado. Você já morreu para o pecado, meu irmão. O pecado não terá domínio mais sobre você. Isso é verdade. Diga: eu já morri para o pecado. Agora fica crendo isso, fica tomando posse, enche o seu coração de fé. Você vai ver que o pecado vai cair por terra em nome de Jesus. A Bíblia fala: o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia fala que você já está cheio do amor de Deus. Irmãos, isso começou a mudar até a forma de eu chamar a atenção das pessoas. Porque se um dos meus obreiros, por exemplo, tratasse outro irmão com falta de amor, fala assim: ô irmão, tenho notado você várias vezes, você tem feito isso, você tem um problema de falta de amor. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava reforçando a mentira do maligno, que ele não tinha amor dentro dele. O que a Bíblia fala? Tem que voltar para a verdade. É a verdade que liberta. O que a Bíblia diz? Vou te dar só alguns textos rápidos.
Romanos 5,5: e o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. 2 Timóteo 1,7: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor. Diga: o amor de Deus foi derramado em mim. Diga: eu tenho espírito de amor. 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. E 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Deus é espírito e Deus é amor. Se eu, ao nascer de novo, meu espírito foi amalgamado com o Espírito de Deus, eu me tornei um só espírito com Ele, e Deus é amor ágape, e eu me tornei um só espírito com Ele, então eu sou amor ágape. Diga: eu sou amor ágape. Então, quando eu chamo a atenção do obreiro, agora é diferente. Não estou falando que sempre eu faço desse jeito, estou aprendendo ainda, irmãos, mas pela fé eu faço sempre assim. Falo assim: olha, querido, eu te conheço, você não é assim. Eu te conheço, porque eu sei o que a palavra diz sobre você. A Bíblia fala que você tem espírito de amor. A Bíblia fala que você, o amor de Deus já foi derramado em você. Você é o próprio amor ágape. Você não é desse jeito que eu vi você agir. Então não age daquele jeito. Vai pedir perdão daquele irmão, e pede perdão a Deus também por você não ter tomado posse da realidade de quem você é, porque na realidade você é uma pessoa cheia do amor de Deus. Você é o amor ágape. Eu aprendi até a pedir perdão a Deus de uma forma diferente, porque antes eu falava assim: ah, Deus, quando eu pecava, quando eu errava, eu pequei de novo, assim que eu sou mesmo, parece que eu não consigo vencer. Sabe, a pessoa fala assim: ah, então não precisa pedir perdão a Deus mais, porque já morreu por pecado. Não, se pecou, tem que pedir perdão a Deus, viu, irmãos? Tem que pedir. Mas sabe como eu tenho aprendido a fazer? Deus, eu pequei horrivelmente, me perdoe por ter pecado, e me perdoe também, Senhor, porque eu não agi conforme a minha nova natureza, eu não agi conforme a realidade no mundo espiritual de quem eu sou. Eu agi em cima de uma mentira do diabo. Eu agi como se a palavra não fosse a verdade, porque a palavra diz que eu já morri para o pecado. Então me perdoe por isso também, Senhor. Mas com a tua ajuda eu vou agora praticar a tua palavra, porque eu declaro com a minha boca, crendo no meu coração, que eu já morri para o pecado, em nome de Jesus. Diga assim também: eu já morri para o pecado. Diga assim: eu estou cheio do amor de Deus. Minha casa é um pedaço do céu. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui interessante. Aí eu fui entender porque o apóstolo Paulo decretava a palavra de fé. Não era efeito psicológico, era realidades que transformam, era ajudando as pessoas a tomar posse dessas realidades espirituais. Por exemplo, Romanos 15,14, ele falou assim, Romanos 15,14, o apóstolo Paulo disse, pelo Espírito Santo: e certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos a admoestar uns aos outros. Olha o que ele está mostrando. Você já é quem você já é em Cristo. Você é possuído de bondade. Diga assim: eu sou possuído de bondade em Cristo Jesus. Ele disse: você está cheio de todo conhecimento. Diga: estou cheio de todo conhecimento. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Não aceita as mentiras do diabo. Fala: estou esquecendo as coisas. Para com isso. Vai declarando que você tem a mente de Cristo, em nome de Jesus. E a terceira coisa que ele fala em Romanos 15,14: e aptos para admoestar uns aos outros. Ele está falando que você tem capacidade para ajudar os outros, para aconselhar os outros, para liderar os outros. O diabo às vezes joga mentira para a pessoa: eu nunca vou ser líder de célula, eu não consigo, eu não tenho esses dons. Você não tem que ter dons especiais, você só tem que apropriar de quem você é em Cristo. Diga assim: eu sou apto a admoestar, a ajudar os outros. Você não tem que ter chamado especial para cumprir com a grande comissão. Todo mundo tem chamado para ganhar almas e cuidar bem delas. Todo mundo. Isso é chamado para todo crente. E de fazer discípulos. Isso é uma ordem para todos nós. Diga: eu vou ganhar almas.
eu vou cuidar bem delas, porque eu tenho essa capacitação. Eu já tenho essa capacitação sobrenatural. Olha para o seu vizinho e fala assim: até que você é um líder bonito, viu? Aleluia. Efésios capítulo 1 versículo 3 diz que você já tem tudo em Cristo. Você já tem todas as bênçãos. Diga: eu já tenho todas as bênçãos. Pastor Márcio, uma vez eu estava tirando meu tempo com Deus e eu cheguei em Filemon. Eu li um dos versículos que mais tem me abençoado através dos anos. Muitas coisas eu aprendi com outros homens de Deus, mas esse aqui eu descobri na Bíblia. Sabe o que Filemon, versículo 6 diz? E diz assim: para que a comunhão da sua fé, aquela palavra comunhão, no grego é koinonia, que quer dizer distribuição, comunicação e comunhão. A distribuição da sua fé, ou seja, a aplicação da sua fé. Olha o que ele diz: para que a aplicação da sua fé se torne eficiente. Agora ele vai contar o segredo de como ter sucesso em aplicar a sua fé e ganhar resultados. Para que a aplicação da sua fé se torne eficiente, como? No pleno conhecimento, lá vem de novo a revelação, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, em Cristo Jesus. Olha que revolução, que coisa revolucionária. Isso é na edição Revista Atualizada. Isso aí revolucionou minha vida. Eu falei: meu Deus, minha fé vai funcionar cada vez mais se eu tiver revelação de tudo que eu sou. Eu lembro também quando 2 Coríntios 2,14 explodiu dentro de mim. Desde pequeno eu ouvi esse versículo, mas um dia finalmente a ficha caiu, aleluia, que ele fala: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Isso já é um fato. Você fala: mas não estou vendo esse triunfo na minha vida, no natural. Pois é, porque você tem acreditado na mentira do diabo. Mas a verdade prevalece contra a mentira. Se você começar a tomar posse dessa realidade, que ele sempre te conduz em triunfo, então ela vai materializar. Como tomar posse? Pela fé, declarando, crendo e ficar decretando. Mas tem que ter essa revelação. Aí vai decretando. Ele sempre. Essa palavra sempre, eu na faculdade teológica eu fiz 2 anos de grego. E eu realmente aprofundei muito no grego, apesar que esqueci muito. Mas na época a gente aprofundou muito. Mas essa palavra sempre, se você fizer uma pesquisa profunda no grego mesmo, essa palavra sempre, no grego ela quer dizer sempre. Quer dizer sempre. Quando Deus diz sempre, está falando sempre. Ele sempre te conduz em triunfo. Diga: ele sempre me conduz em triunfo. Diga: eu não vou acreditar mais nas mentiras do diabo. Ele sempre me conduz em triunfo. Diga mais uma vez: ele sempre me conduz em triunfo. E ele me usa, diga, ele me usa. Ele sempre manifesta a fragrância do seu conhecimento através de mim, em todo lugar. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Eu creio que foi o pastor André que falou aqui. Ele citou Marcos 11:23 hoje de manhã, que fala assim: tudo que você crê no coração e falar com a boca, se não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz. É isso que está escrito em Marcos 11:23. Crê que se fará aquilo que diz. Olha como a fé funciona. Essas realidades espirituais de quem você já é, essas realidades vão ser materializadas através da fé. Elas vão ser materializadas no mundo natural. Mas como elas são materializadas? Crendo no coração, falando com a boca. E uma vez que você decreta aquilo com sua boca, você tem que crer que se fará aquilo que diz. Diga: crê que se fará aquilo que diz. Aí olha o resultado. Então será assim contigo. Tiago capítulo 3 fala que a nossa língua é o leme
da nossa vida, igual um leme de um navio. Agora olha aqui para mim, tem um navio bem grande, aqui atrás, por baixo da água, tem um leme. Quando o leme vira aqui para a direita, para onde o navio vira? A gente pensa que é para a esquerda, mas não é, escuta bem, olha aqui a lógica. O leme virou para a direita, então a água lá embaixo vai empurrar a traseira do navio para a esquerda, e a frente vai para a direita. Então se o leme virou para a direita, o navio vai para a direita. Se o leme virou para a esquerda, o navio vai para a esquerda. E a Bíblia fala que o leme, a sua língua é o leme da sua vida. Hoje, você é um resultado daquilo que você vem crendo e declarando durante a sua vida. Por quê? Você quer chegar a algum lugar, você quer chegar ao porto seguro de vitórias, de sucesso, de uma família cheia de amor. Então você tem que apontar o leme da sua língua naquela direção. Pega as palavras, as promessas, a verdade que liberta. Não é poder psicológico, não é pensamento positivo, é a palavra de Deus. Pega essas verdades e vai decretando, vai apontando o leme. Mas sabe por que muita gente não chega lá? Porque num culto começa e vão declarando palavra de fé. O navio começa a ir naquela direção, mas depois fala besteira. Aí o navio, olha, muda de direção. Aí no outro domingo, fala fé de novo. Aí depois fala besteira de novo. Aí o navio fica lá no meio, em algum lugar. Vocês estão entendendo, queridos? O diabo sabe desse princípio. Ele tem treinado o povo do mundo a falar besteira, a falar muita besteira. Por exemplo, eu não ouço música do mundo, mas tem uma música muito antiga do mundo que falava assim: você não soube me amar, você não soube me amar, você não soube me amar. Aí ficavam falando, você não sabe. Aí vai divorciando, porque o leme está apontado naquela direção. Não é verdade? Quando eu vou ministrar em Goiânia, já mais do que um pastor já fez isso. Eles falam assim: ó, pastor, você vem ministrar aqui tantos dias, depois te leva a sua família, ou leva você lá para Caldas Novas fica lá pertinho, né? Caldas Novas, aquelas águas térmicas, né? Deliciosas. Então, irmãos, como obreiro de Deus, eu tenho que fazer esse sacrifício, agradar os pastores, né? Então, aí, uma vez eu estava com um pastor, o pastor que me levou para lá, e eu estava lá, aleluia, glória a Deus, sofrendo, né, pela causa de Cristo. Brincadeira, irmão. Mas estava tão gostoso lá naquelas águas térmicas, numa das piscinas lá, quando de repente ligaram o som exterior e eu vi uma música do mundo. Eu fiquei horrorizado, eu não sabia que estava a esse ponto. Que música horrível. A letra, eu nem lembro tudo, mas eu lembro que mais ou menos assim, o cara estava cantando, dizendo assim: cantando para a esposa dele, eu sei que você está me traindo, e a vida é assim mesmo, eu também te traio, nunca vai melhorar mesmo, minha vida é assim mesmo. E eu, cruz credo, está amarrado, não me chama. Agora escuta bem, queridos. Uma vez eu fui pregar lá no meio da selva amazônica. Peguei era um negócio, eles chamavam de ônibus, mas eu acho que era metade ônibus, metade pau de arara, bem arqueado, queria lá dentro do mato mesmo, nas trilhas. E eu entrei, ainda bem que a gente pode orar em línguas e fazer uma bolha de proteção, porque o motorista colocou era fita cassete ainda na época, colocou uma fita cassete com brega, irmãos, e a música, o cara nem cantar certo não estava cantando, não sabia cantar, rapaz. Eu sei que vou sofrer, mas tu vai sofrer também. Rapaz, dizem que o diabo era o líder de louvor lá no céu, mas se ele era o líder de louvor, ele esqueceu tudo que ele aprendeu lá. O negócio está feio. Mas escuta bem, olha a fé negativa desse cantor de brega. Eu sei que vou sofrer, eu tenho muita fé, eu vou sofrer. Olha o leme apontado para o sofrimento. Mas eu não tenho fé só para mim, eu tenho fé para você também. Tu vai sofrer também, seu desgraçado.
Olha para o seu vizinho e fala assim: eu sei que vou vencer, mas tu vais vencer também. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Quando eu cheguei em Santarém, uma música que estava na moda entre os evangélicos na época, que os jovens gostavam muito de cantar, era aquela música: dei um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dei um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo. Peraí. Olha que falou assim: vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Poxa, até lá estava tão bonita a música. Na minha Bíblia não tem escrito esse negócio, mesmo quando não dá. Tem que dar. A Bíblia fala: sempre nos conduz em triunfo. E lembra que no grego sempre quer dizer sempre mesmo. Fala assim: sempre vai dar para mim, sempre vou triunfar. Mas aí a música piorava de vez, o cara desviava de vez, irmãos. Olha, tropeça aqui, pum, cai acolá. Agora, no final da música é linda, porque se cair, aí tem que fazer o que o final da música fala: mas depressa levanta. Aí tá certo, muito bem, bonito. Se caiu, então levanta rápido, em nome de Jesus, amém? Mas depressa levanta e começa a cantar. Mas eu vi que a música era bonita, rapaz. Eu falei: não vou proibir eles de cantar essa música, eu vou mudar a letra. Aí mudei a letra. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, porque sabe ganhar. Não vai cair, glória, nem tropeçar, porque tem a vitória e só sabe ganhar. Porque tem a vitória e só sabe ganhar. Olha o que Judas só tem um capítulo, mas olha o que o versículo 24 diz: Ele é poderoso para vos guardar do tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Olha 2 Pedro capítulo 1 versículo 10: procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha para o seu vizinho e fala assim: não vai cair, nem tropeçar, porque tem a vitória e só sabe ganhar. Amém? Amém, aleluia. Você não vai cair não, em nome de Jesus. Você tem a vitória. Agora, uma vez que o cristão está cheio dessa fé, aí é fácil ele usar essa mesma fé para ganhar almas para Jesus, para conquistar a sua cidade. Você concorda comigo? Amém? Em nome de Jesus. Então, antes de encerrar aqui, eu quero ainda falar sobre esse espírito de fé para conquistar a sua cidade para Jesus. Mas eu quero fazer um pequeno teatro aqui. Eu preciso, por favor, de 4 rapazes, talvez, ou homens, voluntários para fazer um teatro aqui, um teatrozinho, rapidinho aqui, se for possível. Bem rápido. Poxa, só galã. Aleluia. Eu dei. Amém. Então, peraí, mas ainda não. Tudo bem, eu só perguntei aqui qual que não ia importar deitar no palco, que ele rapidamente se voluntariou. Eu agradeço muito o seu carinho. Até porque nessa peça você vai fazer o papel pior, mas você, em nome de Jesus, vai ser mais abençoado também. Amém, querido? Porque é só a peça, porque na prática eu sei que você já é o mais que vencedor. Mas você, querido, vai fazer o papel de Deus, tá? Aleluia. Você vai fazer o papel de Adão, tá, irmão? Você, irmão, me perdoe. Não é Eva não, é pior, viu? Você vai fazer o papel do diabo, tá? E você vai fazer o papel da igreja, tá bem? Fica mais para cá, você vem aqui, isso, muito bem. Agora, antes de fazer a peça, deixa eu só te dar uma pequena ilustração. Essa Bíblia, apesar de ser muito feia, eu não abro mão dela porque ela está cheia de anotações. Mas é o seguinte: vamos supor que essa Bíblia fosse muito bonita, muito chique, e eu desse essa Bíblia aqui para o Emerson, para o pastor Emerson, tá? Um presente para você. E você desse para o
Pastor Gilberto. Então, ele deu para o pastor Gilberto. Aí, eu chegasse e falasse assim: Gilberto, estou reconhecendo essa Bíblia. Quem te deu essa Bíblia? Foi o pastor Emerson. É verdade, foi ele mesmo, porque eu dei para ele. Eu não dei para você, Gilberto. Aí eu tomo logo da Bíblia. Tá certo eu fazer isso? É ilegal, porque uma vez que eu dei para o Emerson, está dado, você não concorda? Então escuta bem, agora vem a peça. Essa Bíblia vai representar a autoridade sobre a terra. Então Deus tinha autoridade sobre a terra, tá certo? E ele entregou a autoridade sobre a terra para Adão e os descendentes de Adão. Então pode entregar a autoridade sobre a terra. Ele falou para Adão: dominai sobre a terra, etc. Inclusive lá na Bíblia está escrito assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Está certo? Muito bem. Mas quando Adão desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás, ele no mundo espiritual se prostrou diante de Satanás, se prostra e entregou a autoridade da terra para Satanás. Tá certo? A Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. E a Bíblia fala mais: quando Adão levou Jesus lá para um alto monte e mostrou todos os reinos da terra, o que ele disse? Todos os reinos são meus, porque foram dados para mim. Alguém disse: isso é mentira. Não, se fosse mentira, Jesus teria falado: isso é mentira, Satanás. Mas Jesus não contestou isso. Nem seria uma tentação se fosse mentira. Era verdade. Adão falou: todos os reinos foram dados para mim. Quem que tinha dado para ele, irmãos? Adão. Porque Deus tinha dado para Adão. Adão deu para Satanás. Tá, pode ficar em pé, querido, obrigado. Agora, olha aqui. Muita gente fala assim: se essa história que os crentes falam, que o diabo que entrou e atrapalhou a situação, porque logo no começo, eu mesmo já pensei isso, quando era menor, eu não conhecia essas verdades, eu mesmo pensei, eu já era crente, eu mesmo pensava assim: por que Deus não acabou com a situação, acabou com essa brincadeira logo no começo, não tirou logo a terra da mão do diabo e tal? Por que Deus não resolveu a parada logo no começo? Sabe por quê? Porque Deus não faz nada na ilegalidade. Vocês estão entendendo? Teria sido ilegal. Deus deu para Adão. Uma vez que está dado para os homens. Os homens deram para o diabo, que está certo, foi através do pecado que o diabo usurpou, mas a situação era entre eles dois. Só tinha uma pessoa que podia tomar de volta. Era um homem, um descendente de homem, um filho, que Deus deu a terra para o homem e para os filhos do homem. Só que como que o homem perdeu a autoridade sobre a terra? Através do pecado. Então tinha que ser um homem perfeito, sem nenhum pecado, para tomar de volta a terra. E não tinha nenhum homem sem nenhum pecado. Então Deus se fez homem. Agora, pastor Hermes, você vai ficar atrás do pastor Gilberto desse jeito. Então Deus se fez homem, totalmente Deus, mas totalmente homem. Como é o nome dele? Jesus, o último Adão. E assim como o primeiro Adão, pelo pecado, perdeu a autoridade sobre a terra por diabo, o segundo Adão, o último Adão, veio resgatar. Agora olha aqui para mim. Os demônios olhavam para ele, para Jesus, e podiam ver no mundo espiritual, eles gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas o que Jesus falava? Ele falava: eu sou filho do homem, porque foi um homem que te entregou, viu, Satanás, a terra, e eu, como um homem, eu vou tomar de volta essa terra. Uau! A Bíblia fala em Hebreus 2,14 que ele, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, essa palavra destruir no grego não quer dizer que não existe mais, quer dizer, tornou inoperante, paralisou. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele então derrotou Satanás. Agora joga Satanás no chão.
Faz assim com as pernas. Muito bem. Aí, e ele tomou a autoridade de Satanás, e ele disse, quando ele ressuscitou, levanta agora, ele disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na... A autoridade da terra estava de volta na mão de um homem. Aleluia. Gênesis 3,15, a profecia, Deus havia dito já para a serpente lá no jardim: um dia o descendente da mulher, um homem, vai esmagar sua cabeça, Satanás. Sem colocar na cabeça mesmo, só põe um pé por cima assim, isso, esmagou a cabeça, amém, de Satanás. Aleluia, isso mesmo. Muito bem, agora, muito bem, pode agora tirar, amém. Agora veja bem, uma vez que Jesus fez isso, o que ele disse, queridos? Ele falou assim, porque lá no norte nós temos um ditado, fala assim: cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Quer dizer, uma vez que você foi traído por alguém, você tem medo de confiar de novo. Deus já tinha sido traído por Adão, mas Deus confiou na igreja. Ele pega essa autoridade e dá para a igreja. Ele diz, olha o que ele diz: tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Olha o que mais que ele diz: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade está na mão da igreja, meus irmãos. Faz assim com o seu dedo, por favor. Aponta para os seus pés e diga: pés, toda autoridade já foi entregue à igreja. Eu sou a igreja. Por isso vocês são formosos, pés, porque vocês vão levar o evangelho. E porque em breve o Deus da paz esmagará debaixo de vocês a Satanás. Agora imagina as coisas que o diabo tem tentado jogar contra você agora, estão lá debaixo dos seus pés. A realidade é essa. Então faz um ato profético e fala assim: eu esmago agora, em nome de Jesus. E vai pisando aí, em nome de Jesus. Amém? 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 Olha aqui para mim. No mundo espiritual, na medida que a igreja vai tomando posse disso, os anjos começam a dançar no céu, porque sabem que está chegando perto da hora de poder conquistar a terra para Jesus, em nome de Jesus. Sabe, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão com ela. Você sabia que no grego, o que está escrito lá não é assim? Eu pensava que era isso: eu edificarei minha igreja para cima, e o inferno ia vir tentar derrubar e não ia dar conta. Mas não é isso que está escrito lá no grego. No grego é: eu edificarei para cima e expandindo para os lados. E eu vou ficar edificando minha igreja, expandindo, e ela vai chegar até as portas do inferno. Daquelas almas mais difíceis, aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquele seu patrão, que o diabo diz: esse aí nunca vai converter. Mas a Bíblia fala: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Até aqueles que parece que já estão presos lá dentro dos portões do inferno, a igreja vai destruir os portões do inferno e resgatar aquelas almas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Obrigado, querido. Muito obrigado, você é uma bênção, viu, pastor? Obrigado, queridos, todos vocês. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Na medida que nós vamos tomando posse disso, meu irmão, você pode ter certeza que os anjos dançam no céu mesmo. Eles falam: agora a terra vai ser tomada pelo povo de Deus. Eles estão reconhecendo a autoridade que eles têm. Olha, o diabo fica com tanta raiva quando você começa a tomar posse dessas verdades. O diabo fica com tanta raiva que ele fica endemoniado, irmãos.
E eu posso imaginar, um demônio olha para o outro, coça o chifre aqui e fala assim: ai meu Deus, quer dizer, ai meu diabo, o que nós vamos fazer agora? Estamos fritos. E eu imagino que o pai olha para o filho. Realmente, irmãos, eu creio que isso está acontecendo no céu. O pai olha para o filho e dá um sorriso. O filho está sentado à direita e ele fala assim: em breve, meu filho, nós vamos ver a terra cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. E Jesus disse, ele sorri de volta, ele fala assim: papai, eu sempre sabia, sempre eu confiei nos meus irmãos na terra. Por isso que quando eu estive entre eles, eu já garanti, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Te amo, Jesus. Agora, veja bem, queridos, esse mesmo poder da fé na nossa boca, para tomar posse da nossa própria nova identidade, é o mesmo poder da fé na nossa boca para transformar o mundo. Você sabia disso? 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 e 10, ele disse assim: quando alguém te injuriar, quando alguém falar mal, não fala mal de volta. Ele fala: antes, você deve bendizer. Diga bendizer. Aí ele fala uma coisa muito profunda, ele fala: porque para isso foste chamado. Diga: eu fui chamado para bendizer. O que quer dizer bendizer? Bendizer quer dizer dizer bem, dizer coisas boas, decretar a bênção, decretar salvação. Escuta bem, por isso que Jesus disse: os pecados que você perdoar serão perdoados, os pecados que você reter serão retidos. Será que alguma vez é para a gente reter pecado de alguém? Não, nunca. Mas é porque nós temos autoridade. A autoridade agora está na mão da igreja, e o diabo tenta usurpar essa autoridade para fazer você ficar com raiva e reter o pecado das pessoas, amaldiçoar as pessoas. Tiago capítulo 3 fala assim: da mesma boca sai bênção que transforma, porque a autoridade está na mão da igreja, e sai maldição. Ele fala: não, a mesma boca só deve decretar bênção. Decretar bênção. E eu quero terminar com uma pequena ilustração de uma história verdadeira que aconteceu comigo lá em Santarém. Na medida que essas verdades foram crescendo em mim, eu falei: meu Deus, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente. Nós temos autoridade de decretar bênçãos, e nós nunca devemos decretar maldição. E eu estava no meu carro, alguns anos atrás, com minha esposa, passando lá na Avenida Rui Barbosa, em Santarém, e eu vi uma loja, era loja de artigo de heavy metal, rock, e estava escrito lá, o nome da loja, Eternal Death. Eternal Death, estava escrito em inglês, Eternal Death, mas Eternal Death em português quer dizer morte eterna. Quem conhece a palavra, sabe que morte eterna quer dizer a separação eterna de Deus no lago de fogo, o sofrimento eterno, lago de fogo. Isso que a Bíblia chama de morte eterna. Quando eu vi isso, me deu uma ira santa. Eu falei: quem que você acha que você é, Satanás? Porque essa cidade não pertence a você, essa cidade pertence a Jesus. Nós decretamos a salvação dessa cidade. Quantos anos, quantas noites inteiras lá daquele monte, erguendo as mãos em direção a Santarém, decretando, declarando salvação, perdão de pecados.
Quantas células marchando ao redor dos quarteirões, decretando o perdão de pecado, salvação. E nós vimos tantos resultados lindos com esse conhecimento da nossa autoridade em Cristo. Tudo bem, até aí estava uma bênção. Mas aí eu comecei a pensar no homem que teve a audácia de pintar aquilo, no dono daquela loja de heavy metal. Aí me deu o que eu pensei que era uma ira santa, mas não era, uma ira carnal. Eu queria amaldiçoar aquele lugar, eu queria dizer que aquele lugar ia fechar, que o dono ia à falência. Mas aí eu lembrei que a Bíblia diz que eu fui chamado, 1 Pedro 3, 9 e 10, eu fui chamado para bem dizer, não para amaldiçoar. Da mesma boca não deve sair bênção e maldição. O diabo não tem mais autoridade aqui nessa terra. Ele tenta usurpar a autoridade da igreja para destruir as pessoas, para falar besteira. Igual um irmão lá em Santarém, um membro da igreja, chegou para mim uma vez, isso anos atrás, antes da gente descobrir, eu estava começando a descobrir essas verdades. E esse irmão falou assim: pastor, que autoridade que a gente tem, pastor. Olha, teve um bar lá perto da nossa casa e era cheio de bebida, droga, gangues. E um dia eu decretei: vai acontecer uma desgraça aqui. Pastor, 2 gangues não encontraram, deu briga, fecharam o bar, hoje é um açougue. Aí, pastor, só que eu estava tão alegre, me animei com isso, pastor. Aí eu estava passando na frente de uma grande boate e eu falei: vai acontecer uma desgraça aqui. Falei de novo, pastor, porque aprendi, né? Falou: pastor, houve uma briga lá e mataram durante a festa, o dono mataram e morreu. Eu falei, aí essa pessoa até falou: será que eu fui errado falar isso? Eu falei: você foi. Sem você perceber, você permitiu que Satanás usurpasse a sua língua e usasse para decretar morte, para decretar desgraça. A Bíblia fala: da mesma boca sai bênção e maldição. Quando Deus nos deu essa autoridade aqui na terra, não foi para ser usado do lado mal, nunca para reter pecado, nunca para amaldiçoar, só para decretar bênção. Eu falei: não, irmão, só decreta a bênção. E ele falou para mim: e o que eu devo fazer então nesses casos? Aí eu falei para ele que ele devia fazer. Então naquela hora eu lembrei da conversa com aquela pessoa. Eu falei: agora eu tenho que praticar. Eu não posso decretar falência para o dono dessa loja, não. Então peguei na mão da minha esposa e falei: amor, concorda em fé comigo. Era só eu e ela no carro, e Deus. E eu olhei para aquela loja e falei assim: olha, eu decreto, em nome de Jesus, bênção sobre o dono dessa loja. Eu declaro conversão, salvação, perdão de pecados. Eu decreto agora. A autoridade está na mão da igreja, irmãos. Você tem autoridade para fazer isso. Sua célula tem autoridade para fazer isso. Eu declaro salvação. Aí eu falei assim: concorda em fé comigo, meu amor. Falei: eu declaro um casamento feliz para ele. E eu declaro que ele vai prosperar muito, porque eu queria decretar que falência, que ele ia, ficar pobre. Minha carne queria fazer isso, né? Mas eu falei: eu declaro que ele vai prosperar muito. E eu declaro que ele vai vender artigo evangélico e vai nessa loja e vai mudar o nome da loja e vai colocar Eternal Life, que quer dizer vida eterna. Amém? Agora escuta bem. Aí poucas semanas depois, poucos dias, eu não falei para ninguém, só eu e minha esposa e Deus que sabíamos disso, e o diabo. E eu viajei para Japão, ministrei muito lá no Japão. Depois eu fui para a Coreia para visitar a maior igreja do mundo, aprender com eles. Fiquei 1 mês fora, eu e minha esposa e minha filha Priscila, que hoje eu tenho 3 filhos, mas só tinha a Priscila naquela época, é a mais velha. Ficamos 1 mês fora. Quando voltei para Santarém, o pastor de louvor e adoração chegou para mim e falou assim: pastor Abe, sabe quem converteu? Eu falei: quem? Ele falou: o Jefferson. Eu falei: quem é o Jefferson? Ele falou: Abe, o Jefferson é o dono daquela loja de heavy metal, aquele cara cheio de tatuagem, cabelo até aqui. Eu falei: aquela que está escrito Eternal Death? Ele falou: é. Eu falei: Luiz, que é o nome do pastor de louvor. Falei: até eu fiquei espantado, irmãos. Eu estava no outro lado do mundo, mas a autoridade da igreja estava funcionando. Depois da salvação dele, a primeira coisa que Deus começou a operar rapidamente através do discipulado foi a restauração
da situação matrimonial, porque ele estava morando com uma jovem, os dois solteiros, eles já tinham um filho, e os dois brigavam que nem gato e cachorro, e aquele menino sofria demais, irmãos, vendo o pai e a mãe brigar. Primeiro, Deus curou a família, e eu lembrei que eu tinha decretado que ele ia ter uma família feliz. Aí ele foi lá, começou a vender artigo evangélico e mudou o nome da loja, pintou lá Eternal Life, vida eterna. Aleluia. E depois, queridos, olha o que aconteceu. Deus deu um trabalho muito lindo para ele, prosperou demais, se tornou gerente de uma das maiores lojas lá em Santarém. Um dia, uns 8 meses depois da conversão dele, eu estou saindo do prédio da igreja, aquela multidão, um culto, outro culto, eu vejo ele chegando, parecia um executivo, cabelo encortado, com carro chique. Eu pensei, deve ser o carro do patrão, mas eu vou aplicar fé, né? Falei, ô Jefferson, esse carro é seu, Jefferson? Ele falou, pastor, Deus tem sido tão misericordioso, pastor. Aí eu lembrei que eu tinha decretado prosperidade sobre a vida dele. Benção, esse homem tem prosperado. Hoje é um grande homem de Deus, muito usado no reino de Deus. Mas de vez em quando ele me liga, mesmo que a gente nem mora na mesma cidade mais. Ele fala, pastor, obrigado por ter decretado, por ter exercitado a autoridade. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou igreja, eu sou crente. Você também tem essa autoridade. Você também tem essa. Fique em pé, por favor. Aponta as suas mãos em direção à sua casa, ao seu bairro, à sua rua, e fala assim: eu decreto salvação, perdão de pecados aos meus vizinhos. Diga assim: Belo Horizonte já é do Senhor Jesus. Esse novo templo, com 5 cultos, não vai caber todo mundo. Belo Horizonte já é do Senhor Jesus. Agora, nas suas próprias palavras, vai decretando perdão de pecados, salvação sobre seus vizinhos, sobre seus parentes. Veja eles debaixo do sangue de Jesus. Eles já estão salvos. Nós estamos conquistando nossa cidade para Jesus. Vai decretando, vai confessando, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Nós declaramos salvação, perdão de pecados. Nós declaramos libertação. Eu declaro Belo Horizonte salva. Eu já vejo a maioria em Belo Horizonte, mais do que 50% evangélico, mas evangélico compromissado, seguindo o Senhor Jesus. Eu vejo a Lagoinha, a glória de Jesus. Ó Pai, com esse novo tempo de 30 mil pessoas, durante a semana, dezenas de vezes lotadas durante a semana toda, para a glória do Senhor Jesus. Eu já vejo isso já é uma realidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: eu faço parte do exército do Senhor, que está tomando o mundo para Jesus. Diga: toda língua confessará, todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo já é o Senhor. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Essa semente que foi plantada por fé em seu coração, eu sei que o Espírito Santo vai fazê-la cada vez germinar mais e mais, fazendo-a florescer, para que você possa viver em plenitude os frutos desse caminhar com Deus pela fé. Tudo que você ouviu hoje, nessa manhã, basicamente é a realidade do amor de Deus, da misericórdia dele por você. Nesse instante, nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos tomar do cálice, do pão, símbolos do corpo e do sangue do Senhor.
Nós temos uma facilidade tão grande de esquecer. Por isso, Jesus Cristo estabeleceu a ceia, para que nós sempre pudéssemos lembrar, pela fé. Lembrar, voltar ao Calvário, tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por nós. Eu não conheço todos os que estão aqui, nem os milhares e potencialmente milhões que estão assistindo essa reunião, mas eu sei que Deus conhece você tão bem, porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Deus conhece aqueles que já se entregaram a Ele, e Deus conhece a você, e Ele quer que você se entregue a Ele. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Jesus Cristo já fez por você. A salvação é um presente, é uma dádiva, e você a recebe pela fé. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nesta manhã, você pode tomar pela fé a sua salvação, e a salvação inclui tudo aquilo que você ouviu nesta manhã, que Jesus Cristo conquistou, é direito seu, você pode usufruir. Ou quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, quem sabe você até já teve o microfone nas mãos pregando o Evangelho, mil coisas aconteceram, você foi ferido, desviou, afastou, mas hoje bateu aquela saudade e você veio até aqui. Ou quem sabe você está assistindo pela televisão até agora, porque Deus quer que você volte para Ele hoje. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Eu vou pedir que você solte a mão do seu irmão, coloque suas duas mãos sobre o seu peito agora. Olhe para mim. Os diáconos vão começar a receber agora o cálice com o vinho e o pão. Os pastores vão entregar aos diáconos. Olhe para mim. O Senhor te ama. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Jesus Cristo já fez. Tudo. É um presente. Nós todos necessitamos dela. Todos. Não há um justo, nenhum sequer por si mesmo. Mas nesta manhã você pode receber o perdão de Deus. Pode ter o seu nome escrito no livro da vida, e a restauração ser completa na sua história. Feche os seus olhos por um momento. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados, eu quero me identificar com você orando, dizendo assim: que todos orem comigo, nos identificando com todos os que estão aqui, com aqueles que estão assistindo pela televisão agora. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Nesta hora eu abro o meu coração, porque eu reconheço que sou um pecador, condenado, perdido, mas que o Senhor morreu na cruz para reverter todo esse processo de morte e condenação. Nesta hora eu abro a minha vida, o meu coração, e eu te peço: ó Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me desviei, agora eu volto, buscando a reconciliação, na certeza que eu serei reconciliado. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração agora. Você não vai repetir esta oração. Eu quero orar por você, mas por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida.
Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, mas que hoje volta aos caminhos dele. Enquanto todos os olhos estão fechados e o Senhor contempla o seu coração, eu quero orar por você. Para isso, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alto a sua mão onde você estiver, lá na primeira galeria, na segunda, aqui no térreo. Levante bem alto a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Levante mais alto que você puder a sua mão. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele. Isso, esse gesto de levantar as mãos é o gesto que você diz: eu quero, eu volto, eu recebo, eu aceito. Esta é a hora de Deus para você. Pode abrir os seus olhos agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, que vocês saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida, como está a sua vida com Deus, como está o seu coração, como está a sua vida. Esta é a hora de cruz. Enquanto estivermos proclamando esta verdade, você pode, pela fé, esta é a hora de Deus para você, é o momento dos céus para a sua vida. Todo crente, não olhe para mim, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para você, seja um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, uma criança. É a hora de Deus para você. Todos proclamando. Se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Diga assim: eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para mim.
você está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. A nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. Esta é a hora do recomeço mais significativo da sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Tudo na vida é uma escolha, mas que nesta hora você possa escolher Jesus. Vem. Vocês se coloquem em pé agora. Igreja, vamos estender nossas mãos sobre esses corações. Esse é o momento na vida de vocês tão diferente. Começa para vocês hoje um recomeço na história. Tudo será tão novo, tão diferente a partir de hoje. Toda a igreja vai com as mãos estendidas, vai orar por vocês dizendo assim: ó Deus e Pai, nesta hora, contempla essas vidas no teu altar, na autoridade do teu nome. Quebramos delas todo o poder das trevas e ligamos a cada uma com a tua vida, para que a partir de hoje vivam como filhos e filhas do Senhor. No nome de Jesus, todo o poder das trevas foi quebrado da vida de vocês. Vocês foram ligados agora à vida de Deus. Você chora, não é de emoção, é porque Jesus entrou na sua vida e nunca mais ele vai sair. Chega aqui bem pertinho de mim, dê um passo aqui, bem pertinho de mim. Nesta manhã, tudo será tão novo para vocês, tão novo, que vocês até terão uma nova família. Uma família cheia de amor, cheia de carinho. A família mais espetacular na face da terra, que é a igreja, a família. E eu quero que você conheça sua nova família a partir de hoje. Eu vou contar até 3. No 3 eu vou pedir que você vire, para você conhecer sua nova família. Toda a igreja contando comigo, levante a mão, igreja, vamos contar? 1, 2, 3, vire agora, vire. Sem qualquer falsidade, abençoamos você, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Te abençoo, te abençoo, te abençoo. Precioso, precioso.